Olá pessoal, vamos dar prosseguimento à abordagem dos conteúdos da Química Inorgânica 1 e hoje a gente vai falar sobre os elementos do grupo 13 e 14, que são exatamente a família do boro e a família do carbono. Então, algumas características dos elementos do grupo 13 possuem caráter metálico, os elementos desse grupo, menos intensos que os metais alcalinos terrosos. O boro é considerado um ametal, que contrasta com os outros elementos desse grupo, que são classificados como metais. Esse elemento possui uma configuração eletrônica da camada de valência igual a Ns2Np1 e forma um cátion com número de oxidação igual a 3+. Algumas características a mais aqui do boro: é um sólido na temperatura ambiente, classificado como um semimetal ou metalóide, é um semicondutor, trivalente, existe em abundância no mineral bórax, apresenta dois alótopos, que é o boro amorfo, que apresenta um aspecto de coloração marrom, em forma de pó, e o boro metálico, que é cristalino e tem uma coloração mais negra, mais escura. A forma metálica é dura, apresenta aí uma grandeza de 9,3 na escala de Mohs. É um elemento cuja configuração eletrônica normal é 2px1, 2py0, 2pz0, justificando com isso a forte tendência em ganhar elétrons. Seu comportamento é como um ácido de Lewis, reage rapidamente com substâncias ricas em elétrons. Os desertos de Mojave, na Califórnia, nos Estados Unidos, e Turquia são responsáveis pela maior produção mundial do boro, a Turquia respondendo aí por 73% das reservas mundiais. Esse elemento encontra-se também combinado com, no bórax, no ácido bórico, na colemanita, na kernita e ulexita, além dos boratos. Agora, falando do alumínio, um elemento que em 1787 o Lavoisier já suspeitava da existência desse elemento, quando analisava óxido de um metal desconhecido. É um metal de coloração branca acinzentada, maleável e dúctil, sendo um dos elementos metálicos mais abundantes na crosta terrestre. O alumínio é abundante na natureza, principalmente na forma de silicatos, apresenta aí um ponto de fusão de 660 graus, é bom condutor de calor e eletricidade, e no estado puro é bastante mole e maleável. Embora seja muito oxidável, não se altera em contato com a água nem com o ar, devido à formação da camada de passivação, a camada de óxido na superfície. Dois elementos que constituem a crosta terrestre. Dos elementos, o alumínio ocupa a terceira posição, terceiro lugar. Principais países produtores: Austrália, Brasil, Guiné e Jamaica. O Brasil possui a terceira maior reserva mundial de bauxita, com um potencial aí da ordem de 2,5 bilhões de toneladas. As reservas se concentram no estado do Pará, né? A gente aqui no estado do Maranhão conhece bem o fluxo de produção do alumínio, de obtenção do alumínio a partir da bauxita, em razão da empresa de grande porte instalada aqui na capital. O galho foi descoberto por Lecoq e Basbourdin em 1875, é um metal branco azulado, estável ao ar e à água, reage violentamente com cloro e com bromo, é um elemento anfótero, com propriedades metálicas mais acentuadas do que as não metálicas, apresenta aí um ponto de fusão de 26,76 graus Celsius, pode ser resfriado a temperatura de 0 graus, sem solidificar, e quando sólido tem um aspecto azulado, quando líquido assemelha-se ao mercúrio. O galho também é um exemplo de um comportamento semelhante ao da água, quando solidificado aumenta o volume, é pouco abundante na crosta terrestre, a participação aí da ordem de 0,01% em peso, apresenta uso em algumas ligas, combinado aparece principalmente na forma da galita ou da schwergeita. O índio, descoberto por Reich e Richard em 1863, quando buscavam talho em minas de zinco.
O índio, em temperatura ambiente e condição do estado sólido, é pouco abundante, maleável, facilmente fundível, quimicamente similar ao alumínio e ao galho, porém mais parecido com o zinco. Principal fonte de obtenção do índio é a partir de minas de zinco. Também é encontrado em minas de ferro, chumbo e obtido mediante eletrodo de seus sais fundidos. Quantidade estimada na crosta terrestre de aproximadamente 0,1 ppm, é tão abundante quanto a prata. Principal produtor mundial de índio é o Canadá, e a gente pode observar aqui na gravura regiões do Canadá onde há a extração do índio a partir do minério de zinco. O talho foi descoberto por Cook em 1861 na Inglaterra por análise espectroscópica. É um metal mole maleável em temperatura ambiente, encontra-se no estado sólido, é tóxico, altamente tóxico, por isso foi usado para a produção de venenos, né, de matar-ratos e insetos. Há indícios de que causa câncer em seres humanos, é encontrado a partir do mineral pirita, obtido também como subproduto do minério de chumbo e zinco. Esse elemento apresenta 25 isótopos, com o número de massa variando aí entre 184 e 210, e o isótopo 203 e o 205 são os únicos isótopos estáveis. O isótopo 204 é um radioisótopo mais estável, com uma meia-vida de 3,78 anos. O niônio recebeu esse nome em homenagem aí à palavra japonesa, que faz referência ao país, né, o Japão. Recente a descoberta desse elemento, em 2015, e foi feito por um grupo de cientistas do Centro de Pesquisa em Física e Química de Riken. São encontrados, ainda não se observa a aplicação para esse elemento químico em razão do pouco tempo, né, da descoberta e da quantidade obtida também. O uso está restrito à pesquisa, assim como os demais elementos químicos sintéticos. Os elementos do grupo 14 apresentam um caráter metálico menor que os elementos do grupo 13. O carbono é o elemento que apresenta o maior caráter não metálico. Os elementos da família do carbono apresentam configuração eletrônica de camada de valência igual a NS2-NP2, e todos formam um cátion com número de oxidação igual a +2 e +4. Agora falando um pouquinho do carbono, dentro dos elementos do grupo 14 é o elemento que possui maior destaque, uma vez que existe até uma parte da química voltada especificamente para o estudo composto do carbono, que é a química orgânica. Ela ocorre livre na natureza, e as formas mais conhecidas alotrópicas são o diamante, grafito, carvão e o fulereno, ou os fulerenos. O diamante é bastante conhecido e utilizado desde muito tempo, né, citado no Velho Testamento. O grafito também é muito conhecido e usado desde a antiguidade, com a finalidade de escrever, marcar outras superfícies, gravuras. No entanto, esse elemento só foi reconhecido no século XVIII. A partir daí, várias aplicações surgiram para os compostos do carbono, dentre eles aí os estudos dos processos que envolvem a fotossíntese e os derivados do petróleo. O silício foi descoberto por Berzelius em 1823. Ele é sólido a temperatura ambiente. É o segundo elemento mais abundante na face da Terra, apresentando aí um percentual de 25,7% do seu peso. Presente na argila, no feldespato, no granito, no quartzo, areia, normalmente na forma de dióxido de silício, também conhecido como sílica, e nos silicatos são compostos contendo silício, oxigênio e outros metais. O silício é o principal componente do vidro, do cimento, da cerâmica, a maioria dos compostos semicondutores e dos silicones, que são substâncias plásticas muitas vezes confundidas com silício. Se apresenta na forma amorfa cristalina. A primeira forma é um pó mais reativo que a variante cristalina, que se apresenta na forma octaédrica, coloração azul grisácea e brilho metálico. O germânio é um semicondutor sólido, duro, cristalino, de coloração branca acinzentada, lustoso, quebradiço. Apresenta a mesma estrutura cristalina do diamante e resiste à ação dos ácidos e álcalis. Em temperatura ambiente, o germânio é encontrado na forma sólida.
é um semicondutor aplicado com aplicações limitadas em razão do seu alto custo. Sua aplicação principal é como semicondutor em eletrônica, na produção, por exemplo, de diodo, produção de fibra óptica e equipamento de visão noturna. Os únicos minerais rentáveis para a extração do germânio são a germanita, com 69% de germânio em sua composição, e a ranierita, com 7 a 8% de germânio. Além disso, está presente no carvão, na argirodita e outros minerais. A maior quantidade em forma de óxido se obtém como subproduto na obtenção do zinco ou processo de combustão de carvão. O estânio é um metal prateado maleável que é sólido nas condições ambientais, não se oxida facilmente com o ar e é resistente à corrosão. É usado para produzir diversas ligas metálicas utilizadas para recobrir outros metais como forma de proteger contra ataques químicos, com corrosão. O estânio é obtido principalmente do mineral casterita, onde apresenta-se como óxido. Quando aquecido, o estânio, na presença de ar, na temperatura acima de 1500 graus, retorna à condição de óxido de estânio, e aproximadamente 35 países do mundo mineram esse elemento. Quase todo o continente apresenta uma mina importante desse metal. É produzido pela redução do minério com carvão em alto forno e depois refinado ou purificado em fornos revérbero. O chumbo encontra-se no estado sólido na temperatura ambiente, é um metal tóxico, pesado, macio, maleável, pobre condutor de eletricidade, apresenta uma coloração branco-azulada quando recentemente cortado, tem um número atômico mais elevado entre todos os elementos estáveis, é um metal conhecido e usado desde a antiguidade, aproximadamente 7.000 anos. Funde com facilidade em 327,4 graus Celsius e apresenta uma temperatura de vaporização da ordem de 1.725 graus Celsius. É relativamente resistente ao ataque com ácidos como o ácido sulfúrico e ácido clorídrico, porém se dissolve lentamente em ácido nítrico. O mineral de chumbo mais comum é o sulfeto, que é denominado de galena, que apresenta em sua composição 86,6% do metal. Outros minerais de importância comercial são o carbonato, também chamado de cerosita, o sulfato, a anglesita, que são mais raros. É encontrado também com minerais de zinco, prata, em maior abundância de cobre. Também é encontrado em minerais de urânio e tório, já que vem diretamente da desintegração radioativa desses radioisótopos. Os principais depósitos de minério de chumbo no mundo estão localizados nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Peru e Bolívia. Também são encontrados, Peru e México, também são encontrados na Bolívia, na Argentina, na África do Sul, na Zâmbia, Espanha, Suécia, Alemanha, Itália e Sérvia. O fleróvio foi oficialmente nomeado pela IUPAC em 2012, o nome é em homenagem ao físico russo Georgy Flerov, que descobriu a fissão espontânea do urânio e também fundou o Laboratório de Reações Nucleares, que fica em Dubna, na Rússia. É um elemento transurânico, radioativo, provavelmente metálico, sólido e de aspecto prateado. Apresenta 5 isótopos mais estáveis, sendo 289 com uma meia-vida da ordem de 2,3 segundos. Esse elemento é obtido em aceleradores de partícula, como o exemplo que a gente ilustra aqui, né, que é o colisor de elétron-positron, que fica localizado na Suíça. É um acelerador de partícula que apresenta aí um perímetro de circunferência da ordem de 26,7 km e um diâmetro da estrutura do acelerador de partícula, que é o que a gente vê aqui na imagem à direita, um diâmetro aí de 7 metros. É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje sobre os elementos do grupo 13 e 14. Bons estudos a todos e até uma próxima aula.